Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Sanear, o podcast da ABS RJ, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio de Janeiro. Hoje eu vou até ficar um pouquinho mais tranquilo, descansar um pouquinho mais, que eu estou aqui com meu amigo, diretor da ABS também, Dr. Rodrigo Roschke, que está do meu lado aqui hoje para me dar um pouquinho de tranquilidade a mais, sossegado, porque nós vamos entrevistar, papear, conversar com uma advogada que realmente é uma capacidade e que trabalha dentro da área de saneamento, ligada à área de saneamento. Uma advogada que é diretora de mudanças climáticas da OAB do Rio de Janeiro, doutora Monique Fonseca de Melo Frota. Então, doutora Monique, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. A nossa ideia aqui é tirar o máximo de informação que você puder passar, mas vamos conversar, saber aí como é que as coisas andam, como é que está a sua atividade ligada aí diretamente à nossa área. Então, hoje eu estou bem demais. Doutor Rodrigo, doutora Monique. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. E a gente queria ter uma ideia, Monique, como é que foi? Você, desde o início, você sempre pensou que um dia você seria advogada trabalhando ligada à área de clima? Como é que foi isso? Como é que foi a tua trajetória? Como é que você chegou a essa situação hoje? Pois é, minha história é bem curiosa mesmo. Eu sou uma pessoa frustrada da área de saúde, começa por aí. Eu fui programadora, não sei se vocês sabem, eu acho que o Rodrigo nem sabe. Eu era programadora da Marinha, fiz concurso para a Marinha do Brasil, servi e fui trabalhar numa fronteira até, em Ladário, Mato Grosso do Sul. E foi muito curioso, porque eu nem imaginava ser advogada, nunca imaginei ser advogada. E no curso da vida acabou me levando para fazer direito. E aí, então, eu sou uma programadora que se tornou advogada, que depois resolveu fazer área de biociência e saúde na Fiocruz. Ou seja, depois a vida meio que ligou os pontos. Eu, que era alguém frustrada da área de saúde, que inicialmente eu queria ser alguém da saúde, acabei me voltando para esse ponto. E acabei conseguindo unir o direito na questão da saúde e o saneamento básico, para mim, ele surge porque meu marido, que é o Leandro Melo Frota, né, foi um dos que participaram do marco do saneamento, foi meu mentor, né, na OAB, e ele me introduziu nessa área do saneamento básico. Então, todos os meus textos iniciais da minha carreira foram todos baseados no saneamento por conta disso. E aí eu fui conhecer a ABS, hoje eu sou associada da ABS também. Então, eu acabei indo para esse lado. Quando eu passei no mestrado da Fiocruz, eu optei em fazer também, já que falava de área de saúde, e ninguém falava da questão do saneamento, o que eu acho muito estranho, porque é muito engraçado como o saneamento básico não faz parte da questão da saúde. Eles ligam muito à questão da infraestrutura, engenharia, mas não conseguem ligar à questão da saúde. Eu acabei elaborando um projeto que foi aprovado, e está sendo desenvolvido, né? E a gente está com esse trabalho voltado para a saúde e evasão escolar, que daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso nessa questão. Mas a minha carreira, ela começa assim, eu era uma programadora, eu era da área de TI e acabei pulando para a área do direito. Estou aqui agora como diretora, né? A gente tem a diretoria lá de mudanças climáticas, todos estão convidados a participar. Lá não é só para advogado, a gente tem muitos engenheiros. Estava até conversando com o Rodrigo nos bastidores, falando dessa questão multidisciplinar, já que o direito ambiental... Eu acabei me especializando pela PUC em direito ambiental e agronegócio. Então, eu percebi que não dá para falar de direito ambiental sem que outras áreas estejam interconectadas. É realmente uma área sistêmica e que a gente precisa conectar todos os pontos. Então, eu fiz questão de que quando a gente pegou a diretoria, né, que a gente pudesse trazer esse olhar para a OAB, não só para advogado, para a gente não falar só para dentro. Então, a gente queria... Eu coloquei essa condição que
teria que ter pessoas da saúde, área de engenharia, e é aí que o CREA Rio de Janeiro faz, inclusive, uma parceria conosco lá na OAB para trazer os engenheiros. Então, nós temos não só engenheiros, mas temos também 2 meteorologistas que estão lá, que nos apoiam grandemente, nos ajudam muito lá com as questões de clima, já que envolvem muito, né? Traz muito. O debate ficou rico. Estava conversando, né, Rodrigo? A gente estava falando como o grupo, até mesmo o grupo de WhatsApp ficou interessante, porque advogado é chato, né, Rodrigo? Somos chatos, né? É por isso que eu ando sempre com engenheiro. Não é? Eu também. Então, assim... Muito mais interessante. Não é? E aí... senão ficava sempre na questão licenciamento ambiental, a lei tal, e aí ficou o debate tão rico, aí tem as brigas, aí tem a questão, não, das divergências, né? Não é bem assim, tem a questão do clima. Então, assim, ficou ótimo. Então, tem as questões da biologia, então nós trouxemos esse pessoal para dentro da diretoria. Então, nós temos lá mais de 40 pessoas que participam, então a diretoria ela funciona desse jeito. E ficou ótimo, assim. Eu quis trazer esse olhar plural, uma vez que a minha própria trajetória foi muito plural. Foi muito plural. Mas isso enriquece, né? Com certeza. Isso enriquece sempre. Doutor Rodrigo, a entrevistada, a nossa companheira de papo hoje é a doutora Monique. Mas você também, o pessoal não te conhece direito, você fica nos bastidores, só dando suporte pra gente, a gente bota a cara lá, diz pra gente também, diz pro pessoal, pros nossos colegas aí da ABS e para os que não são da ABS também, como é que você, advogado, hoje diretor da ABS, ABS RJ, como é que você, ao longo desse tempo, chegou na situação em que está hoje? Então, eu tenho uma história parecida com a da Monique, só que um pouco diferente no seguinte aspecto. Eu sou de uma família que meu pai e meu avô eram engenheiros, são engenheiros, meu pai ainda é vivo, é engenheiro. E eu era para ter sido a 3ª geração de engenheiro. Só que, infelizmente, por percursos do caminho, aconteceu de eu não virar engenheiro, virei advogado, né? Só que a vida vai te mandando, te botando de volta no curso que você tem que ir. E aí eu fiz um concurso em 2012, entrei em 2014 para a SEDAI, onde eu fiz concurso para advogado, e fiquei lotado na diretoria metropolitana da SEDAI como assessor do diretor na época. Então, eu só trabalhava com não advogados, só com engenheiros, administradores, pessoas que eram da área fim da SEDAI. Então, diretoria metropolitana, abastecimento, esgotamento sanitário dessa região metropolitana gigante. Eu aprendi muito com não engenheiros. Eu aprendi a importância que o saneamento tem de ser multidisciplinar. Eu acho que isso que é o mais importante. E a ABS traz muito isso. Eu entrei na ABS em 2018 justamente porque eu falei assim, eu sou de um ramo que ele é naturalmente multidisciplinar. São engenheiros, advogados, contadores, administradores, economistas, todo mundo junto, pessoal da área de saúde, todo mundo junto, pensando no que é melhor para o saneamento básico. O saneamento básico não é só obra, não é só número, não é só lei, é tudo isso junto e misturado que depende desse caldo que você faz na diretoria. Uhum. Então, é importante ter esses locais de fala que sejam plurais. E a ABS é um dos lugares mais plurais que tem, porque aceita, embora tenha engenharia sanitária no nome, mas é focada para resoluções sanitárias e discussões. E o Saneia Rio foi um ápice desse evento. Mas, Monique, aproveitando aqui a deixa que o meu presidente me concedeu, eu vou te fazer uma pergunta sobre essa atuação, né? Qual que é a principal atuação hoje da sua diretoria? Da diretoria? Exatamente. Quais são os principais trabalhos que tem feito? Então, a gente abriu espaço. Então, a gente faz o seguinte, lá não tem lugar para ativismo. É uma das coisas que eu decidi também, é um outro ponto. Porque no direito ambiental, o que há muito é ativismo, tanto para o lado A quanto do lado B. Então, lá, eu quis trazer a discussão de forma democrática. Então, lá temos as questões empresariais, né, já que envolve muitas... A gente precisa, o capitalismo está aí, a gente precisa, né, da evolução que tudo tem. Então, não dá também para tirar as questões ambientais dessa área. Então, nós fazemos o seguinte, a gente faz meio a meio. Então, uma área a gente faz voltada para os empresários, a gente traz, às vezes, faz um mix, aí traz a questão mais
voltada para o direito ambiental propriamente dito. Então, a gente acaba misturando. Então, tem gente que se identifica mais com a questão ambiental propriamente. Trabalha mais com licenciamento ambiental, com a questão mais cuidadosa ali, com a parte da lei e tal. E outras querem mais a questão ambiental envolvida com o empresarial mesmo. O empresarial, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas sim, assim, o empresarial mesmo. Então, às vezes, eu até fiz um evento lá que foi muito bom, que eu trouxe tanto o pessoal do ambiental mesmo, né, a Justiça Climática, que trata sobre isso, e quanto os empresários falando como o Grupo Soma, por exemplo, foi lá. Então, a gente perguntou como é que eles estão trabalhando com a questão da sustentabilidade, o que eles estão fazendo. Então, foram empresas, foram setores de empresas de engenharia, foram pessoas lá falando, olha, a gente está fazendo isso. Não somente falar, vamos separar o lixo, mas o que as empresas de fato estão fazendo, né? A questão do ISG, que hoje em dia está se falando muito, então, como é que elas estão trabalhando com essas questões na vida prática? Porque uma coisa que a gente lê no jornal, o que a gente vê nas revistas, mas o que de fato está sendo feito? Como é que isso está sendo apresentado? Quais são os erros que está tendo por lá também? Então, a gente começou a trazer isso e não, vou usar esse termo que é muito esdrúxulo, mas não demonizar nenhuma área e nem outra. É questão, vamos conviver, vamos trabalhar, vamos trazer esse equilíbrio. Então, lá na diretoria, eu sempre, todo mundo que às vezes veio, mas eu sou muito pró-empresa, eu sou muito pró-ambiente. Não, vamos trazer o equilíbrio das coisas. Então, os pratos têm que estarem balanceados. Então, a gente traz isso. Aí, o último evento que nós fizemos lá foi em parceria com o escritório do Bichara Advogados. Nós trouxemos uma pessoa que esclareceu o que era mercado de carbono, porque, apesar da gente saber, eu fiz questão de ser muito didática. Eu pedi para que ela explicasse o que era o mercado de carbono. Porque a pessoa que estava nos assistindo, ela não sabe. Então, a gente escuta no jornal, mercado de carbono. Mas como é que isso funciona? O que é isso? É uma coisa muito abstrata para quem não é da área. Então, ela foi, gentilmente, explicou. Foi a secretária de Meio Ambiente também lá, ela explicou o que a Prefeitura do Rio está fazendo. Aí foi uma representante também da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro também. Como é que está trabalhando? Então, assim, a gente precisa, de fato, saber como as empresas, o governo está trabalhando também com as questões ambientais. Então, a gente tenta dar voz a essas pessoas. Fizemos também uma cartilha, foi muito interessante, uma cartilha voltada para projetos, para os municípios, né? A importância de ter projetos voltados para a área ambiental, e aí envolve muito engenheiro, né? A engenharia está aí. E aí foi um sucesso também, nós disponibilizamos gratuitamente, as prefeituras aderiram, receberam com cuidado a cartilha, e foi ótimo. A gente vai fazendo dessa forma. E tem muita parceria com o CREA, com os engenheiros, né? Com o pessoal. É muito interessante lá. Isso é legal. Deixa eu fazer uma colocação puxando a sardinha para o nosso lado. Ai, meu Deus. Não, você esteve com a gente lá, participou do Sanear Rio. Foi brilhante na apresentação. Foi ótimo. Eu acho que o que a gente procurou fazer, aquele painel que você participou, era um painel que a gente procurava trazer uma parte de regulação, uma parte de segurança hídrica, trazer informações dentro do nosso tema. Perfeito. Como é que você sentiu o painel, as informações? O que você achou do teu painel e do evento de uma forma geral? Não sei quanto tempo você pôde ficar. O evento foi a primeira vez que eu pude ir, de fato, né? Já conhecia? Já conhecia, Leandro já havia participado também. Então, só que sempre eu não conseguia ir com ele, porque eu estava em Brasília, ou porque eu estava com algum compromisso, eu não conseguia ir. Pois bem, foi o primeiro, então eu fiquei muito emocionada de ter ido, de fato, porque eu sei que é um projeto construído a algumas mãos, né? E eu conheço essas mãos, então, assim, é um projeto muito interessante. Eu adorei, me senti muito... E fora o brinde, que, olha, eu preciso falar isso. O brinde fez um sucesso. Olha, eu quase... A sorte que eu tenho habilidades com armas, porque, assim, eu vou te falar, queriam pegar meu brinde. Teve momentos ali que eu falei assim, olha, peraí. O brinde fez sucesso mesmo. Fez sucesso. Eu vou te falar, fez muito sucesso. E causou ciúme. Causou ciúme.
Leandro, por exemplo, poxa, quando eu fazia a Saneia Rio, não tinha, eu ganhava um outro brinde, agora você vai, tua primeira vez tu ganha esse brinde, eu juro. Muito obrigada, foi um carinho, assim, maravilhoso, foi uma grande surpresa, assim. Mas o brinde fez muito sucesso mesmo. Mas eu fiquei muito, muito feliz, assim, o evento... com os melhores ali. Eu me senti realmente pequena naquele evento, porque realmente era um evento muito, muito técnico, né? Com pessoas muito técnicas que são da área. E engraçado que eu fui abordada por algumas pessoas quando eu saí. E elas me puxaram, eu nem as conhecia. Teve uma arquiteta muito querida, me puxou e falou assim, olha, poxa, obrigada por você ter falado da área de saúde. Eu sou arquiteta, eu ajudo a construir, a planejar hospitais, e as pessoas não conseguem entender que o saneamento, se tivesse um saneamento não tão precário, não precisaria tantos hospitais, poderia diminuir, poderia não sei o quê. Eu fiquei olhando, eu falei, poxa, eu precisava ouvir o que você estava falando da área de saúde. Da CIAERJ, não é? Foi uma querida, assim, ela me puxou, eu juro, ela falou, olha, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. Se a mesma pessoa que eu estou falando, ela é presidente da CIAERJ, a Margarida, e ela, de manhã ela falou comigo, não vejo ninguém falar da saúde. Foi eu falei, espera que a tarde vai ter. Acertei. Eu juro. Não tinha combinado nada. Eu juro, uma querida me puxou, me deu um beijo, falou, olha, obrigada, você falou o que eu precisava ouvir, porque assim, eu queria tanto. Porque as pessoas não ligam para a saúde, apesar de estar tão próximo, a gente não consegue enxergar isso, né? E aí ela foi uma querida. Não só ela, teve outra pessoa também, que eu não me recordo o nome de fato. Naquele dia estava muito cheio o evento, né? Estava muito cheio. E ela também falou, poxa, a palestra foi muito legal. É claro, é bem rapidinho, mas eu quis ser rapidinha, porque tinha outros ali. E ela falou a mesma coisa. A questão da saúde não é abordada, não é linkada. Faz tão sentido falar sobre saúde e saneamento, né? E foi muito legal. Foi um evento, assim, maravilhoso. Espero que ano que vem eu esteja lá de novo. Se Deus quiser. E que o brinde, olha... Ano que vem vai ser melhor. Oba! O painel delas foi um painel todo diferente. Foi só de mulheres. Com cota para homem, né? Com uma cota para homem. Ainda tinha, porque a Mainá foi pega em cima da hora. A Mainá estava lá. Sim, na verdade, na verdade, ela hoje está na Genesa e o Rafael, em cima da hora, teve que ir para o Palácio lá, até por conta daqueles problemas que houveram no dia anterior, né? Que foi um problema para a gente. Foi um problema para todo mundo. Eu, 10 horas da noite, estava atendendo o telefone. As pessoas, vai ter, não vai ter. E tudo pronto, né? Foi bem caótico. E a gente esperava ter um pouquinho mais de gente, mas graças a Deus a gente teve um público muito bom. Estava bem cheio, pelo menos o horário que eu fiquei. Foi legal. Foi uma luta. Foi uma luta. Houve um episódio ali muito... Mas foi legal. Muito dramático, né? O negócio do dia anterior foi difícil. Agora, me diz uma coisa. Essa parte de regulação ligada, dentro do trabalho que vocês fazem, né? Ligada à diretoria de clima, como é que se desenvolve a regulação? Como é que se desenvolvem os aspectos que estão em torno disso? Dentro do trabalho que vocês fazem lá na OAB? Então, lá a gente divide. Na OAB, nós temos comissões separadas, né, que tratam, cada uma tratando de um assunto diferente. Então, a diretoria ela é um pouco mais ampla. A gente trata de uma forma mais política da situação. Quem cuida mais da parte regulatória, geralmente são as comissões. Os presidentes de comissões, né, Hodgkin, você já foi presidente, né? Já fui. São eles que tratam mais sobre isso. A diretoria, ela normalmente tem um caráter mais político. A gente está ali, mas a gente dá mais espaço para as pessoas falarem do que propriamente a gente trata do assunto específico. Então, é assim que funciona na OAB. Entendeu? Então, aquela... É mais diplomático, né? Ali é um pouco mais diplomático. A gente não trata propriamente de regulação em si.
A gente pode fazer audiência pública, né? Porque às vezes tem algum tipo de lei que está em debate, como foi a questão do licenciamento ambiental, por exemplo, é porque não houve tempo hábil, porque precisa marcar, precisa fazer uma série de coisas, a gente não conseguiu fazer. Mas nós tivemos pessoas pedindo, poxa, vamos tratar, vamos falar sobre, vamos entrar nessa temática. Então, muitas das vezes também eu preciso fazer um meio de campo ali, numa área diplomática, realmente, porque são interesses, né, de ambos os lados, então a gente precisa sempre caminhar pelo caminho do meio, né? Não pode, a OAB não pode tomar partido, vamos dizer, a OAB não tem partido, então a gente tem que ser mais diplomático nesse caso, né? Então, geralmente, a parte regulatória não é tratada diretamente pela diretoria. Sim. Entendeu? É praticamente as pessoas fazem logo uma relação, né? Falam em regulação, fazem logo uma relação entre lei, né, OAB, aí a gente pergunta que vai deixar mais claro. Exatamente. Eu acho que essa parte regulatória ela é importante, só que ela tem também a sua autonomia, a sua forma de lidar, né? Regulatório é um tema dentro mesmo da OAB, até separado de ambiental em alguns aspectos, embora tenha interdisciplinariedade, mas é um tema de suma importância. Monique, eu vou aproveitar aqui para tirar uma dúvida sobre o seu trabalho de mestrado, né? Falou sobre saúde e sobre sua vida também, como que linka a área de saúde. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho no mestrado. Então, eu resolvi entrar, com a minha carreira totalmente com vários caminhos, né? Eu sou curiosa, né? E aí eu resolvi entrar num mestrado que tem um nível maior, é o CAP7. Então, assim, eu falei, ai, meu Deus, vou encarar isso aqui. Na Fiocruz, que é sobre biociência e saúde. E para entrar nesse mestrado, eu precisava fazer um projeto da área de saúde, como eu falei. E aí eu linkei o saneamento e evasão escolar, porque eu tinha escrito algum artigo que falava sobre, mas eu não tinha pesquisado a fundo. E eu resolvi pesquisar. Eu consultei um professor muito querido, que é bem conhecido na área de águas, e ele falou, tenta, vai ser legal, vai ser produtivo isso. E aí eu consegui fazer um projeto base, submeti ao mestrado, para entrar no mestrado, fui aprovada, e daí eu consegui pesquisar mais a fundo a pergunta, né? O problema, aliás. A pergunta não, o problema. E aí eu descobri o seguinte, existe uma causa invisível de evasão escolar, que é a questão do saneamento básico. Inclusive, o Instituto Trata Brasil, eu estava vindo para cá, eu dei uma olhada. Ele estava falando o seguinte, que quem tem saneamento básico tem 10 anos a mais de estudo, 11 anos, perdão, de estudo a mais do que quem não tem. Tem 1 ano de diferença. Um tem 10, o outro tem 11. Então, para você ver, eles fizeram um comparativo. Eu não vi exatamente qual foi a modelagem dos dados, mas eles fizeram algum comparativo que a pessoa que tem saneamento básico em casa, na região, né, como um todo, na escola, ela ganha 1 ano a mais que o outro, melhor assim dizendo. 1 ano a mais. Então, só que essas causas, ninguém fala na questão da evasão escolar. A gente sempre fala que é a questão da educação em si, que a escola, o currículo é muito ruim, que as crianças estão desatentas, por N motivos. Mas eles não linkam essa questão do saneamento. Por quê? Inclusive, eu conto isso no Sanear Rio. Eu tive contato com uma pessoa que trata de escola, fala que é pedagoga também. E aí, ela era advogada e pedagoga. E eu conto no Sanear Rio que eu não ia nem falar o nome. Essa pessoa, ela não acreditou que existe escola que não tem saneamento básico e que as crianças se evadem da escola, acabam não frequentando por conta disso. Ela nunca linkou isso. E eu me assustei. Ela falou assim, mas aqui no Rio de Janeiro existe? Gente, é lógico que existe. Inclusive, a minha pesquisa, ela trabalha em área de vulnerabilidade, que é maré. Então, assim, a gente está começando a afunilar o seguinte, as crianças saem da escola, acaba, por conta
também, gente, do saneamento básico, acaba indo para violência, acaba aderindo, porque sem escola, crianças e adolescentes acabam indo para o tráfico, acabam indo para então, influencia, a falta de saneamento acaba, no final, se você for linkar todos os pontos, também contribuindo para uma violência sistêmica. Então, como é importante dar atenção ao saneamento básico. Então, não só para a saúde, né, porque acaba gerando esse problema. Essa pessoa com a qual eu conversei, ela falou assim, olha, vamos fazer então uma campanha, chamar os médicos para ensinar a lavar as mãos. Gente, a gente não está falando de lavar as mãos, não tem água. A pessoa não consegue entender que não tem água. Vocês que são mais são da área, né? Assim, não tem água. A pessoa quer falar de lavar as mãos. Então, assim, eu falei, não, mas não tem água na região. É na região. Você faz um recorte, não tem água na região. Então, não tem água na escola, que a escola geralmente é próxima das casas. Não tem água. Então, a pessoa acha que lavando as mãos vai... Mas não tem água. Você vai fazer o quê? Então... Difícil, né? Eu me lembro que quando eu estava na SEDAI, o Ministério Público tinha um programa de querer regularizar o saneamento básico nas escolas. E eles também não entendiam como determinadas escolas não tinham saneamento básico. Eu falava assim, promotor, é muito simples. Fizeram a escola num local que não passa rede nem próximo. Não tem nada, não tem como... carro-pipa e olhe lá para abastecer, não tem nada. E ele tinha dificuldade em entender que o município podia fazer uma escola sem se preocupar minimamente com qualquer dado. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Falta de análise do local. Como é que pode? Vivi muito isso. Em todos os lugares, todos os municípios da região metropolitana. Quando começaram com os CIEPs, era uma loucura. Era uma loucura, porque eles plantavam o CIEP em qualquer canto e depois é que tinha que chegar com a estrutura lá, a infraestrutura, e você não conseguia, porque não tinha como. Tinha como. As pessoas não entendem, parece que a água, que é um bem natural que está aí, né, que vem do céu, parece que ela vai cair lá e vai resolver o problema. Vai entrar num cano difícil, né, as pessoas no imaginário. não entendem que às vezes tem um caninho que chega perto e que aquele caninho não tem condições de levar água para lá. Né? Eu estou falando cano. Eu não falo cano, eu falo minha irmã, eu ia falar isso, a minha irmã é engenheira. Você falou cano, eu peguei. Aí eu falei cano, a minha irmã sempre me corrige, não é cano, Monique, é tubulação. É isso aí. Você trate de falar direito, isso aí. Tubulação. Exatamente. Mas é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, fugindo assim um pouquinho dessa parte mais teórica do processo. Uhum. Hoje, você até comentou o marco do saneamento no início da conversa, né? O marco tem alguns parâmetros que a gente tem que cumprir, as metas estão aí, né? A água e esgoto, não vou nem falar de drenagem, não vou falar de nada disso, porque se a gente for falar de resíduo sólido, por exemplo, é um negócio absurdo. Então, você veja, a água... Eu falei de resíduo, deixa eu dizer, resíduo só para ficar um negócio mais claro. Né? Resíduo, até que a gente tem uma coleta razoável no país. Eu estou falando no país. 94%, alguma coisa assim, do lixo produzido no país é coletado. Fantástico, né? Desses 94, metade vai para lixão. Porque a outra metade fica em aterro. Metade vai para aterro. Metade vai para lixão. Bom, aterro é um problema. Aterro, mas está controlado. Sim. Lixão, não está controlado. Não está controlado, está muito longe, né? 40%. Se for 94%, 47%. Posso estar errando, 50%, alguma coisa, 45%. Mas é por aí. Uhum. Agora, 4% é o percentual de lixo reciclado, de resíduo reciclado no país inteiro, 4%. É um absurdo o que se perde de energia, o que se perde de recurso financeiro, do que quer que seja. Só para dar eu falei em resíduo, aí me lembrei disso. Mas a ideia da pergunta não era essa. A ideia era o seguinte, com o marco, falando em água quase 100%, 99%, falando em esgoto 90%, o Rio de Janeiro está acima da média. Né? Se a gente considerar o Rio de Janeiro, está acima da média. A visão de vocês, tua, na diretoria de clima lá na OAB,
Eu sei que não é uma visão que está acompanhando isso para e passo, né? Sim. Mas a tua visão, você acha que dentro do que você conhece do saneamento, das nuances, dentro do que vocês discutem, você ouve, você acha que é possível? Qual a maior dificuldade, se ela existe, para a gente chegar a esses números? Qual a maior dificuldade? Ou as maiores, não sei. O que eu escuto é que existem muitas barreiras burocráticas também. Eu acho que vocês devem ouvir muito isso. As barreiras políticas, né, empresariais, tem essas questões. E eu acho que vai um pouco por aí, né? E outra coisa, eu não sei vocês, mas eu não acredito muito que até 2033 vá ter a universalização do saneamento. Pelo menos, é a minha crítica pessoal, não falo em nome da diretoria, mas a minha crítica pessoal é realmente, eu não acredito nisso. A gente está um pouco distante e que é uma pena, porque assim, lá na diretoria, por exemplo, a gente discute mercado de carbono, que é algo extremamente, na minha opinião, né, abstrato, elevado, e a gente não está discutindo a distribuição da água, a distribuição do esgoto, a distribuição da coleta de lixo. Então, assim, eu acho muito surreal, assim, é a minha opinião particular, pessoal. Eu acho muito estranho quando alguém, ainda mais eu que estou ali na Fiocruz estudando essa questão, quando a gente começa a tratar na diretoria sobre determinados assuntos que são muito, muito além, meio Suécia, sabe? Às vezes eu falo assim, eu estou na Suécia fazendo uma brincadeira, porque eu acho um pouco estranho, porque a gente não tem as questões elementares, então, pavimentadas aqui. Então, eu acho, primeiro a gente cuida do básico, eu aprendi isso, é igual em programação. Quando você faz um programa, a minha cabeça é de programadora. Eu sou uma advogada, mas a minha cabeça funciona como de programadora. Primeiro a gente faz um programa base. Depois a gente faz outros que vão acrescentando ali. E você otimiza. A cada ano você traz uma novidade. Mas o básico, ele está ali. Então, se você for conversar com um programador, ele vai falar isso para você. O que eu acho estranho é a gente criar elementos sem a base, ou com uma base mal feita, cheia de bugs, cheia de erros, e depois você querer juntar. Aí fica a história do CIEP, aí fica a história das escolas que você comentou, que o MP não entende. É isso, não temos base, a gente não forma a base. Eu sempre sou da opinião que, primeiro, um básico bem feito, a gente consegue ir para cima e camadas vão subindo. Eu não acredito. A questão de água, o que eu ouço por aí, realmente é uma questão... Tem essas questões, claro, vocês devem saber muito melhor do que as questões técnicas mesmo, mas eu acho que tem muita questão política, muita questão de vontade, tem outras questões envolvidas, né? É minha opinião particular. Rodrigo acha mais ou menos a mesma coisa, difere, como é que é? Eu ia complementar no seguinte aspecto. Eu já tive a oportunidade de dar palestra para vereadores lá em Rondônia, em 2023, sobre saneamento básico. Eles estavam querendo entender como que, dentro da realidade de cada município de Rondônia, eles poderiam atingir as metas de saneamento. Só que cada município tinha uma realidade tão própria e cada vereador lá tinha um conhecimento não tinha conhecimento sobre o assunto. São pessoas que você viam que tinham vontade de aprender, tanto que eles estavam num curso onde tinha um palestrante sobre saneamento básico, mas não tinham a menor ideia de como que funciona. E no município também não tinha estrutura financeira para trazer o pessoal, os equipamentos, o material necessário para você desenvolver. Então, não acho que nem é falta de vontade política em algumas áreas, porque a gente viu, depois do novo marco legal do saneamento, que é de 2020, né, a gente viu várias atitudes, atividades, concessões, PPP surgindo novas. Então, são
atos políticos concordando ou não, tentando resolver o problema de uma forma, trazendo mais investimentos, fazendo... Só que não foi feito em todos os municípios, que tem município que não sabe nem como fazer. Começar. Ele sabe, tô com um problema aqui, mas para quem que me ajuda aqui? Porque eu não sei. Tanto que eu tinha um município lá que eu nunca me esqueci, o município de Montenegro, em Rondônia. 8 mil habitantes. O tratamento de água era por cloro manual. Era no olhômetro do tratador lá, não tinha equipamento, o pessoal não bebia muita água porque às vezes tinha cloro demais na água e passava mal. Se vira água sanitária ou não, é outra história. Exatamente. Era o tratamento que era feito, era manual de cloro. Eu falei, meu Jesus amado, olha o tamanho do Brasil que nós temos, como que uma realidade dessa vai aplicar o novo marco? Você tem que ir lá, pegar o cara na mão, pegar o prefeito na mão, pegar os vereadores e falar, vamos fazer assim, assim, assado. Tem que chegar o governo federal ou estadual e chegar e falar, a solução para vocês é essa. E injetar dinheiro, seja de terceiros, através de um bloco de concessões, de uma regionalização ou de outra forma, porque eles não conseguem trazer a solução. Então, eu acho muito difícil a gente atingir a meta, porque os problemas são muitos. Sistêmicos. Bom, agora é a visão do sanitarista. Eu acho que nós não temos planejamento. Concordo. Não. Eu acho que a regulação é falha. Nós não temos isso dimensionado. Os números que dão são números hipotéticos, não são números reais. Confiáveis. Né? Foram números que foram dimensionados realmente, mas um dimensionamento muito superficial. De você tirar uma referência qualquer de unidade e dizer, vai ser tanto por pessoa, tanto por metro, tanto... Então, acho que algumas metas serão atingidas. Sim. Não tenho dúvida, algumas serão. Mas acho que no grosso não atinge. Não atinge. Concordo. Realmente espero, se depender de mim, inclusive vou fazer força para poder colaborar para que atinja, mas não. Acho que é mais um marco que fica. Os volumes de recursos aplicados hoje já estão maiores do que eram. Né? Isso está tendo uma melhora. Mas ainda, nós tivemos lá no Sanear Rio mesmo, o Frederico, lá do BNDES, que deu para a gente, abriu todos os investimentos que vinham de 2020 para cá, né? Mostrando onde é que entrou em água, em esgoto. Então, a gente teve essa ideia que só confirmou aquilo que eu já tinha de informação. Eu acho que realmente a gente não atinge. Eu também acho que não atinge. Pelas conversas que eu ouço, pela vida, né? A gente vai sentindo, vai ouvindo de vários lados. Realmente eu não acredito. A universalização... Vamos trabalhar para que aconteça. Doutores, nosso tempo está indo. O papo flui. Né? E quando o papo é bom, rápido, vai rápido. Vai. Mas nosso amigo lá já está dizendo, já levantou a plaquinha, sacudiu na cadeira. Tá certo. Mas então, Monique, por favor, fique à vontade, se você quiser dizer mais alguma coisa, algum assunto que a gente pudesse ter tocado que não tocamos, e que você julga importante, fique à vontade. O assunto, acho que tudo nós já abordamos, né? A questão da saúde, a questão do saneamento, a questão da universalização também, é a minha opinião pessoal, a de vocês também. Eu acho que todo já foi preenchido assim com essas informações. Eu queria agradecer muito, né? Primeiro por eu ter participado lá do Sanear Rio. E aqui no podcast, né? Porque é bom, porque é uma conversa, né? É uma troca de ideias, na realidade, né? Pude apresentar também a diretoria, né? Porque muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem que é a OAB Rio de Janeiro. E é a única diretoria do país. De mudanças climáticas e sustentabilidade, é a única. Então, assim, temos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, quem quiser participar, por favor, é só mandar um e-mail que a gente, lá para a OAB, que a OAB encaminha para mim e a gente faz a seleção, conversa. Não, é no próprio site da OAB, lá tem, aí é só entrar no site que eles encaminham para os diretores ou presidentes de comissão, né? Então, lá a diretoria está aberta, né, para todos que quiserem participar. E o trabalho continua, é um trabalho de formiguinha, né, tanto no saneamento quanto na área de saúde, né, a gente vai caminhando, e na área ambiental também, né.
Importante Então, isso. agradeço vocês, né? Hoje eu fui a cota, naquele dia eu não fui a cota, né? Hoje eu sou a cota, mas tudo bem. Doutor Rodrigo. Bom, Renato, quero agradecer aqui a oportunidade, quero agradecer aqui a chance de entrevistar a Monique, né? Eu acho que esse bate-papo nosso aqui é muito bom. Nosso Pode Sanear é um podcast que ele vem desenvolvendo um trabalho excelente. E eu só tenho a agradecer e estou aqui para as próximas oportunidades. É isso aí. Eu preciso de gente aqui do meu lado, porque a gente cansa. Tá certo. Mas é sempre muito recompensador. Realmente desgasta um pouco, né? Mas é muito recompensador, porque são uma série de visões diferentes, informações diferentes que a gente vai tendo. Então isso soma sempre, soma sempre. Gente, queria agradecer a vocês pela presença. Obrigado aí. A presença de vocês hoje fundamental. Eu acho que é muito legal a gente poder passar para os nossos colegas, nossos associados, as pessoas que têm interesse, que veem o nosso podcast. É muito legal sentir as informações dos profissionais das áreas diferentes e sobre assuntos que dizem respeito diretamente ao saneamento. Então, tenho que agradecer a vocês. Eu acho que fomos eu aqui como quase que um ouvinte, mas vocês dois foram brilhantes. E a gente agradece muito e pede aos nossos companheiros, nossos amigos, nossas amigas, que mandem o retorno para a gente, como é que está o nosso podcast, nos informem, deem sugestões. Tem chegado bastante sugestões, bastante informações, e a gente está procurando fazer o que de melhor a gente consegue com as sugestões e informações que vocês nos dão. Obrigado a todos, até a próxima.